Boa noite, pessoal. Deixa eu só colocar aqui no Instagram nossa primeira aula de lançamento da assinatura Primeiros Passos na Contabilidade. Então, quem está aqui no Instagram, hoje é o nosso dia de gravação, né, da nossa aula, e hoje eu vou dar um apanhado de como seria essa questão dos primeiros passos, vou fazer uma apresentação, né, da minha pessoa, porque pode ter pessoas novas que vão acessar essa aula, né? Então, vamos lá. Então, qual que é a nossa ideia? A gente vai fazer 3 aulas falando sobre os primeiros passos na contabilidade. Serão 3 aulas, e após as 3 aulas, lá no dia 30, é que vai ser o lançamento para você poder fazer a sua inscrição, para você poder usufruir aí do conteúdo durante o ano de 2024, tá aí comigo, né? Nessa nova proposta de conteúdo aqui do Contabilidade do Zero. Então, primeiro passo, vou me apresentar. Quem é Delma Teles e por que do Contabilidade do Zero? Para quem não sabe, eu sou contadora, tenho mais de 10 anos de empreendedorismo contábil. Comecei lá em 2014, né? 2013, 2014, a empreender na contabilidade, me formei em 2012. Na época, eu tinha uma filhinha pequena, né? Um bebezinho, e eu não consegui me colocar no mercado de trabalho, porque muitas empresas não queriam contratar pessoas com filho pequeno e tudo mais. Eu já havia passado no exame de CRC, passei no exame de CRC, assim, por um acaso, porque eu nem pretendia, na época que eu passei no exame de CRC, montar escritório. E aí eu peguei, já que eu já tinha o CRC, não tive outra alternativa a não ser empreender. Comecei trabalhando da minha casa mesmo e comecei entregando cartões, né, para as empresas. Depois eu conto mais essa história de como que eu consegui galgariar os meus primeiros clientes, né? Mas aí comecei a empreender e me apaixonei pela contabilidade. Hoje eu sou apaixonada pela minha profissão, pelo meu trabalho. Eu amo o que eu faço e estou aí divulgando esse trabalho tão maravilhoso, esse empreendimento que é tão rentável e tão bacana para as pessoas que são formadas em contábeis ou que pretendem, né, seguir carreira na contabilidade, tá? Porque assim, ó, hoje, como que eu vejo a profissão? Não existe empreendimento com menor custo, né, do que se caso você, né, tenha formação em contábeis, não tem nada que você possa empreender com menor custo que não seja a contabilidade. Você só precisa de internet e um computador e, claro, o seu conhecimento. Hoje a gente tem vários aí profissionais divulgando, né, seu conhecimento, seu conteúdo, né, a respeito de contábeis. A gente tem vários canais no YouTube também, que antigamente não existia isso, na minha época não existia. Hoje em dia a gente tem muito material aí no YouTube, só que qual que é a proposta aqui do Contabilidade do Zero, a proposta da Delma, né? É trazer esse conteúdo mais mastigado, mais sucinto, e te dar uma direção, um norte, né? Do que você faz primeiro, do que você faz depois, quais são as áreas, né? E também tirar algumas dúvidas. A proposta da assinatura não é você entrar em contato comigo, é você usufruir das aulas gravadas, mas é claro que lá dentro da plataforma você vai poder mandar suas dúvidas e também a gente vai ter um e-mail de suporte, onde você vai estar ali, né, acessando essas informações, né. Então, eu considero, né, a minha história uma história de, claro, de superação, né, porque eu não tinha nada a meu favor, eu tinha recém-divorciado, eu tinha uma filha pequena, eu não tinha uma sala comercial bonita, eu não tinha um computador de última geração, eu não tinha estagiado na contabilidade, então, muitas vezes as pessoas me procuram e falam assim, ah, mas eu não estagiei, ah, mas eu sou insegura, ah, mas, sabe, são diversos empecilhos que as pessoas colocam. E eu estou aqui para demonstrar para vocês que eu consegui mesmo sendo, né, não tendo lá suas questões favoráveis. Na época que eu montei, eu tinha acabado de sair de um trabalho onde eu era gerente administrativo de uma agropecuária. Claro, já tinha uma carreira, né, de liderança ali dentro, eu já tinha muitos anos de empresa, tinha mais de 6 anos de empresa, então, eu já tinha muito conhecimento do meu trabalho ali na rotina administrativa da empresa. Mas no escritório de contabilidade, não.
E a minha maior dor naquele começo era saber como que um escritório de contabilidade funciona. Eu tinha, né, o meu conhecimento da faculdade, que também era bem superficial, todo mundo sabe que a gente sai da faculdade com aquele conhecimento básico, do básico, do básico, e muitas vezes esse conhecimento vem para a gente de uma forma muito complexa, né, com muita linguagem, do lado direito, muita linguagem. Eu não sei por que os professores têm uma linguagem tão complexa, não sei se é para dizer que sabe mais, eu não sei que eles aprenderam daquele jeito e repassam daquele jeito, né? Aquela linguagem de legislação, sabe? É como se os professores tivessem decorado a legislação e estão ali para dar aula. Então, é muito complicado você absorver realmente a prática quando você sai da faculdade, né? E aquela questão, empreendedorismo, para você empreender na contabilidade, eu não acredito que você tenha desculpas para você não empreender hoje, né? Porque você pode trabalhar da sua casa, a não ser que você não tenha um computador e internet, e não tenha, né, ali a formação na área de contábeis. Mas, do contrário, você pode sim, né, empreender. Deixa eu só colocar aqui um não perturbe. Beleza, então. E tudo isso foi todo o meu resultado, eu coloco como também a questão de um propósito. É de suma importância que você também tenha um propósito definido, né? A partir do momento que eu não consegui me recolocar no mercado de trabalho, eu coloquei como propósito que o escritório ia dar certo. Na verdade, eu não tinha outra alternativa, sabe? Quando a gente começa a colocar outras alternativas, a gente acaba tirando o foco daquele objetivo que a gente quer alcançar. Então, eu vejo que muito do meu sucesso no escritório de contabilidade foi por conta desse meu propósito definido. Eu também não tinha outras alternativas, né? Eu não poderia mais ir para o mercado de trabalho com a filha pequena. Então, não que não fosse impossível, mas eu tive muitas travas, muitas empresas até chegaram a falar para mim, na minha cara, que não iria me contratar porque eu tinha um filho pequeno. Então, todas essas situações, né, foram desvantajosas, mas, ao mesmo tempo, eu agradeço a Deus, porque isso me fez focar ao máximo na contabilidade, né, e obter todas as vantagens que hoje a gente tem de empreender na contabilidade, né, que, como eu falei lá no começo, é um empreendimento de baixíssimo custo. Você precisa de um computador e internet. Outra situação, a gente tem uma demanda muito grande de empresas, de profissionais liberais, de pessoas que não têm conhecimento nessa questão da tributação brasileira, que é tão complexa, e também das questões de consultoria. Muitas vezes a pessoa vai empreender com aquele conhecimento técnico, por exemplo, o mecânico, ele sabe consertar carro. Ele não sabe o que ele tem que pagar de imposto, o que ele tem que se regularizar perante a prefeitura, qual que é a melhor gestão financeira do negócio dele, qual que é a melhor conta bancária para ele poder abrir. Então, tem uma demanda muito grande de empresários que precisam desse tipo de informação, esse tipo de ajuda, esse tipo de consultoria. Então, assim, mercado existe e ele é vasto, tá? Então, assim, não tem por que você pegar e falar assim, mas a minha cidade é pequena. Você pode trabalhar anywhere office, né? No caso, você pode atender o país inteiro, se você quiser. Eu não tenho muitos conhecidos. Hoje aí você tem internet que você pode estar divulgando seu trabalho. Então, assim, não tem desculpa. É um empreendedorismo que você não tem desculpa. E é uma carreira de baixo custo. Claro que vai demandar, sim, de você dedicação, né? Dedicação e tempo. Você tem que dedicar, sim, um tempo para que você empreenda. E de suma importância que este seja o seu propósito definido. Se você também não definir que a carreira contábil, empreendedorismo contábil vai ser o seu objetivo, dificilmente também você vai ter sucesso. Isso tem que fazer parte do seu propósito definido. Então, primeiros passos, né, que é o tópico do nosso lançamento, né? Nossa assinatura, ela chama Primeiros Passos, porque essa assinatura ela vai ser a baixíssimo custo, tá? Também não vai ser desculpa para você não entrar na assinatura por conta de você não ter dinheiro, porque
vai ser mais barato do que uma pizza, né? Mais barato que uma pizza. Então, assim, o intuito é realmente atingir um maior número de pessoas com todo esse material que eu já tenho gravado, tá? E também tá ali, pelo menos uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, com vocês também, colocando, tirando dúvidas, né? E colocando material novo também lá dentro, tá bom? Da nossa assinatura, tá bom? Por onde começar, né? Você pode também começar no empreendedorismo contábil, mesmo antes de você se formar, tá? E existem diversos serviços que você pode oferecer sem ainda estar formado. Aqui na Contabilidade do Zero, eu tenho várias pessoas que ainda não são formadas que me mandam várias perguntas via direct. Ah, eu não sou formada. Ou muitas vezes são formados que ainda não têm o CRC. Ah, o que eu posso oferecer de serviço? Sem CRC é uma das perguntas que eu mais recebo, tanto na caixinha de perguntas como via direct, né? Então, vou trazer aqui para vocês algumas atividades que você pode prestar, mesmo sem CRC. Muitas dessas atividades eu já prestei lá no começo, algumas eu presto até hoje, tá? Não vamos ficar presos somente naquela questão do escritório tradicional. O nosso intuito é, sim, trazer inovação, coisas novas que a gente pode tá tanto fazendo como atividade, como também capitalizando, né, mais recursos para o nosso escritório, para a nossa atividade. Uma dessas atividades que você pode estar oferecendo antes mesmo de você se formar é o BPO financeiro. O que seria o BPO financeiro? É a terceirização do setor financeiro das empresas, tá? E isso traz uma grande vantagem para os empresários. Por quê? Primeiro, o empresário não tem, muitas vezes, ele não tem tempo de fechar o financeiro dele, e eu digo por mim, eu, enquanto contadora, aqui também trabalho na gestão do escritório contábil, e o financeiro me toma um tempinho valioso, e muitas vezes eu acabo deixando coisas do financeiro, assim, aberto, porque realmente toma tempo, exige tempo e dedicação que muitas vezes não vale a pena para o empresário ficar demandando tempo com isso. Por exemplo, uma pessoa que faz bolo ou que faz salgados para vender, que tem uma lanchonete, pensa com que tempo que ela vai ter para poder alimentar uma planilha, alimentar um sistema, né? Questão de controlar relatórios de cartão de crédito, fazer conferências, fechamento de caixa. Então, muitas vezes, esses empresários que estão ali sozinhos, eles olham para o seu financeiro e verificam, ou muitas vezes na sua demanda do dia a dia, verifica que precisa contratar alguém para poder fazer esse financeiro para ele, porque ele não está dando conta. A empresa cresceu muito e ali ele não está conseguindo demandar tempo para isso. Ao invés dele pegar e contratar um funcionário, que muitas vezes ele tem que pegar, fazer registro, contratar pelo piso salarial, nem que seja pelo salário mínimo, dependendo da região do país, essa questão de administrativo, né, tem os seus pisos salariais, ao invés de ele ter todo esse custo, férias, 13º, é muito mais vantajoso para o empresário contratar, fazer a terceirização. E ao invés dele pagar aí 1.000 e lará, ele paga ali 800, 700 reais por mês. E você, enquanto profissional que tem essa expertise, muitas vezes ferramentas, né, porque o BPO ele está atrelado a uma ferramenta, você vai ali pegar as informações da empresa, alimentar o sistema e ali fornecer relatórios, né, e resultados para esse cliente. Você também pode provisionar pagamento de contas na conta bancária dele, você vai ter um acesso, né, ali não de administrador, mas ali de gestor da conta bancária. Você não vai realizar pagamentos, mas você vai provisionar esses pagamentos para ele poder autorizar no administrador dele, da conta. Então, são diversas vantagens que você pode estar oferecendo nesse tipo de serviço. E esse tipo de serviço não precisa ser formado em contabilidade, em TCRC para você oferecer, tá? Basta você ter um computador e uma internet e, claro, o seu negócio estruturado para você poder se apresentar para o empresário e oferecer esse serviço, né, enquanto profissional. A gente vai falar bastante a respeito dessa questão da imagem profissional, também, lá dentro da assinatura.
Então, quais serviços você pode oferecer também dentro, né, dentro da modalidade também do BPO? Você pode também estar oferecendo emissão de notas fiscais, controle do fluxo de caixa, registro dos contas a pagar, contas a receber, emissão de boletos. Eu também, olha, se eu pudesse delegar essa questão da emissão dos boletos aqui do escritório, porque muitas vezes eu levo ou um dia inteiro ou metade de um dia só emitindo boleto. E igual eu falei, né, os agendamentos bancários para poder o cliente pagar as contas, né, e ele pode pegar ali e fazer apenas a autorização. Então, são diversos serviços que você pode oferecer, né, sem ser formado. Então, consultoria de gestão financeira. O que você pode oferecer dentro da consultoria de gestão financeira, né? Orientar o empresário na falta de conhecimento, desse conhecimento de gestão, né? A questão da interpretação de relatórios, né? Do financeiro, aquele relatório do financeiro que, às vezes, ali você fez pelo BPO, tudo lindo, tudo maravilhoso, mas muitas vezes o empresário, dependendo do nível de conhecimento dele, não sabe nem interpretar se ele precisa fazer um empréstimo bancário para poder cobrir algum furo de caixa ou não, se o fluxo de caixa dele está bem alinhado, se não, quais seriam as melhores linhas de crédito para poder estar contratando empréstimo, ou se caso não. Muitas vezes a gente sabe que tem, por exemplo, nas atividades de comércio, a gente tem pessoas, né, empresas que às vezes tem todo o dinheiro dela em estoque, às vezes sem necessidade, sem fazer ali a análise do giro de estoque, né? E muitas vezes esse dinheiro pode fazer falta na hora de fazer, né, dentro do fluxo de caixa, pagar as demandas da empresa de forma mensal. Então, todo esse conhecimento, toda essa expertise pode ser uma prestação de serviço para a empresa. E eu falo para vocês, esse conhecimento na questão de consultoria de gestão financeira, é um tipo de serviço que o empresário valoriza mais que a contabilidade. Primeiro, você vai estar mais perto do cliente. Segundo, o valor percebido do cliente é muito maior. Primeiro, pela sua proximidade, e segundo, porque o cliente vai ver ali você trazendo ali um resultado da orientação. Por exemplo, você ali indicou para o cliente que ele precisava de uma linha de crédito de capital de giro. Você ajudou ele a verificar qual que é a linha mais barata, no caso, né? Você ajudou ele levantando ali nos bancos quais seriam as linhas de crédito mais baratas. Ali o cliente vai ter a sua dor atendida, no caso, muitas vezes ele não tinha recurso em caixa para poder pagar as contas, ele estava pagando muitos juros. Você sanou aquela necessidade dele, conseguiu fazer o capital de giro ali girar, e ele conseguiu passar a partir dali, pagar as suas contas em dia, ele conseguiu ter dinheiro, visualizar dinheiro no caixa dele. Então, ele vai ter muito mais valor percebido do que um serviço de contabilidade, onde o contador, muitas vezes, só liga para falar coisa negativa ou para mandar conta para ele pagar. Então, esse tipo de serviço de consultoria financeira é muito, assim, eu gosto muito, hoje não atendo mais esse tipo de serviço por causa que as demandas do escritório é muito alta, mas lá no começo eu prestei serviço sim de consultoria financeira. E quando o cliente ele consegue visualizar para onde o dinheiro dele está indo, quando até mesmo uma planilha de Excel você consegue desmiuçar ali para ele quanto que ele está gastando, quanto que tem entrado, onde ele pode cortar gastos, nossa, o cliente fica maravilhado com esse tipo de serviço. Então, lá no começo, como eu já falei para vocês, eu já prestei esse serviço. Esse serviço você pode cobrar muito mais caro do que um honorário contábil de forma mensal, né? De forma normal, do que a gente tem no mercado de cobrança de honorários. E você pode oferecer mesmo antes de se formar, mesmo sem ter CRC. E você pode ali futuramente, além do serviço de contabilidade, futuramente você também oferecer, você também oferecer serviço de consultoria. Só que é claro, o cliente vai pagar mais, vai pagar melhor, só que vai demandar muito mais tempo, muito mais dedicação sua. Você também não vai conseguir escalar esse tipo de serviço, né? Pelo menos no começo,
por conta que é um serviço que é muito atrelado à sua pessoa. Claro que depois você pode, por exemplo, essa parte mais manual, de lançamento, de quantos pagar, quantos receber, você pode estar aí delegando para um funcionário, né, dentro do escritório. Mas a parte de interpretação dos resultados, entrar em contato com o cliente, marcar reuniões e tudo mais, aí vai demandar mais de você e mais do seu tempo. Beleza? Outro serviço também que você pode fazer dentro da consultoria financeira é você também treinar a equipe do cliente, né? Às vezes o cliente ali tem a equipe muito desalinhada, com pouco conhecimento na parte de gestão, aí o chefe não tem essa expertise, ou também não tem esse tempo para poder estar treinando os próprios funcionários, e você pode ir lá, sim, estar treinando esse funcionário, para depois que terminar a sua consultoria, a empresa poder andar sozinha, sem que você esteja ali dentro da empresa, prestando esse tipo de serviço, porque, né, a consultoria, ela tem que ter uma data para terminar, né, ele é por um determinado tempo, para que a empresa não fique o resto da vida dependendo de você, diferente da contabilidade, que a gente tem um vínculo quase que eterno com a empresa, né? Outro serviço que a gente pode estar prestando ainda antes de se formar, mesmo sem CRC, é a consultoria para MEI, né? E quais serviços a gente pode realizar prestando consultoria para MEI? Emissão da guia DAS mensal, tem clientes que têm uma dificuldade, ou também essa questão do tempo, né? Porque o tempo é muito valioso, principalmente para os pequenos empresários, quando é eles mesmos, né, que exercem a atividade dentro da empresa. Então, assim, emissão da guia DAS pode ser algo bobo, que muitas vezes é algo, assim, fácil, né, porque você entra na internet, coloca o CNPJ e tira, mas tem pessoas que têm uma imensa dificuldade nesse processo. Então, pode ser um serviço que você pode estar prestando, procedimentos de licenças e alvarás perante os órgãos, né, de prefeitura. A gente sabe que o MEI já elimina várias obrigações, né? Mas algumas prefeituras exigem, sim, alguns licenciamentos, mesmo para as empresas MEI, tá? Isso varia de prefeitura a prefeitura. Por exemplo, a gente tem a realidade de bares e restaurantes. Algumas prefeituras exigem licenciamento sanitário de bares e restaurantes. E muitas vezes esse cliente não quer ficar tendo essa demanda de ir até a prefeitura, montar processo, recolhimento de taxa, que muitas vezes esse tipo de demanda vai demandar, muitas vezes, até dias, porque o cliente vai lá, tem que esperar na fila, tem que protocolar o processo, aí depois tem que voltar, pagar a taxa, depois voltar para retirar a guia, para retirar a licença. Então, assim, é oneroso, mas você, tendo a expertise e o tempo, você pode estar prestando consultoria na solução desse problema para o cliente, tá? Nas empresas MEI, a gente também pode fazer uma pequena consultoria financeira também para eles, implementar controle de caixa, né? Por exemplo, às vezes o cliente, ele é MEI, mas ele não faz controle nenhum, o dinheiro entra lá na conta, ele sai pagando as contas, e você pode ali prestar uma consultoria dele, de como ele pode estar fazendo seus controles de caixa, seja orientando ele com uma planilha, seja implantando ali, orientando a respeito de um livro caixa, mesmo que manual. Então, isso também é uma dor de quem é MEI e também é algo que você pode fazer como solução e agregar mais valor aí ao seu serviço para as empresas MEI. Apuração das receitas, muitas vezes, né? O cliente não sabe nem como é que apura a receita, o que é receita, o que é declaração anual do MEI, né? Parcelamento dos débitos que fiquem abertos lá do MEI, você pode entrar, né, com acesso do cliente e fazer a regularização, né, do parcelamento. Eu acho o parcelamento, assim, muito complexo lá dentro do ECAC. De fato, qualquer uma, porque assim, ó, tem muita aquela crença, MEI não precisa de contador, não precisa de nada. Só que para um cliente comum, assim, leigo, que nunca operou ECAC fazer um parcelamento, vai lá na procuradoria fazer um parcelamento de procuradoria para ver se é facinho. Não é facinho, é complexo, e você, tendo esse conhecimento, essa prática, essa expertise, você pode prestar esse serviço e vai ter demanda sim, porque justamente por isso que eu falei, é complexo. E, salvo engano, parcelamento de débitos, até na procuradoria, eu acredito que o Sebrae não faz. Claro,
a gente vai estar concorrendo com o Sebrae, porque muitos desses serviços aqui o Sebrae também oferece. Mas, eu acredito que essa questão de parcelamento de débitos, eu acredito que não, tá? Vamos lá. Bom, mais um serviço que dá para a gente oferecer, mesmo antes de formar, que é a declaração de imposto de renda de pessoa física, né? É algo que você já pode estar aí divulgando. Eu sei que nessa parte de declaração de imposto de renda de pessoa física, a gente tem muita preocupação em relação à insegurança na hora de fazer a declaração do imposto de renda. Claro, você vai ter que estudar, você tem que se informar. Todos os anos, muitas das regras da declaração de imposto de renda, elas mudam, né? Claro que se você tiver dentro da assinatura, você vai aprender muito a respeito de declaração do imposto de renda, né? Tem várias pessoas que fazem suas declarações sozinhas, tem várias pessoas que fazem sua declaração sozinhas, mas a gente tem uma demanda muito grande de contribuintes de imposto de renda que não sabem nem para onde vai. A Receita Federal tem se encaminhado para facilitar os processos, para as pessoas fazerem suas declarações sozinhas, né? Mas eu também acho muito complexo. Por exemplo, vai fazer uma declaração de imposto de renda de investimento na Bolsa de Valores. Vai fazer para ver se é facinho. Não é facinho, não é bolinho, tem muitas regras, tem muitas pegadinhas. Então, nada é maior do que a demanda de imposto de renda. Então, a gente tem mercado, sim, para declaração de imposto de renda. Basta você aprender e você já começar a prestar serviço com declaração de imposto de renda. A gente também tem a demanda dos trabalhadores autônomos que precisam, né, de comprovação de renda, né? Pode estar comprovando renda através da declaração, depois de renda. Também tem a questão da escrituração do carnê-leão, que você também pode estar fazendo de forma mensal para esse cliente, né, que é autônomo e precisa estar recolhendo, que a gente tem aí alguns exemplos. A gente tem advogados autônomos que têm que estar recolhendo por carnê-leão, dentistas, fisioterapeutas, né? Diversos profissionais que a gente sabe que são remunerados acima da isenção, né? Que hoje a gente está em R$ 2.112. Então, essas profissões que têm valor mais elevado, né, que são de cunho intelectual, esses profissionais, se eles não se formalizarem enquanto CNPJ, eles têm que estar recolhendo esse imposto de renda na forma do carnê-leão para não ser onerado, né, ali na hora de fazer a declaração do imposto de renda, e também para uma malha fiscal da Receita Federal, fiscal ou previdenciária, né, que a gente também tem a questão do INSS, que esses profissionais também têm que estar recolhendo, e você também pode dar um suporte nessa área para esse cliente, né. E também a questão das retenções, né, e tudo mais. Então, tudo isso está ali dentro do serviço de declaração de imposto de renda que você pode estar oferecendo, né. Essas questões das empresas MEI, a gente também tem, depois que você tiver o CRC, esses clientes MEI que você já estava ali atendendo, desde quando você abriu ali a sua consultoria, e você começou a prestar serviço, e, por exemplo, essas empresas, elas vão crescendo com o tempo. E a partir do momento que você tiver o seu CRC, você vai passar a cuidar dessas empresas, elas enquanto Simples Nacional. Por exemplo, parte da minha história. Muitos dos meus clientes que me contrataram na época, como eu era uma contadora recém-formada, é claro e óbvio que eu não saí pegando grandes empresas, né? Empresas de lucro presumido, grande porte, comércio, empresas complexas. Não, eu não saí pegando esse tipo de empresa. Eu comecei pegando empresas pequenas, empresas MEI. E muito desses MEI que estavam na minha carteira, as empresas, gente, elas têm uma tendência a sempre estar crescendo. Essas empresas cresceram e boa parte da minha carteira hoje são formadas por esses MEI que se tornaram, né, MEs e dentro da tributação do Simples Nacional. Por isso que eu prego tanto e incentivo tanto vocês a atenderem clientes MEI. Eu sei que tem várias objeções em relação ao atendimento desse tipo de empresa, que eles só querem que você faça serviço de graça, eles não querem pagar,
Também tem várias outras coisas que o pessoal fala quando eu abro caixinhas, quando eu venho com esse tipo de assunto, né? Mas não são todos. Igual eu falei para vocês, existem muita demanda e essas pessoas são muito carentes de informação. E muitas vezes, é claro, muitas dessas vezes vão procurar o contador quando a coisa já tá feia, quando quer empréstimo bancário e não tem como comprovar renda, quando teve seu CNPJ inapto por ausência de declaração, claro que vão procurar. Mas uma vez que você soluciona o problema, né, resolva ali aquela questão do cliente, o cliente vai fazer um vínculo com você e vai ver valor no seu trabalho e vai, sim, contratar você de forma mensal. Por exemplo, teve um cliente que eu fechei ele na fila de atendimento da prefeitura. Eu estava ali na prefeitura, claro, atendendo as demandas dos meus outros clientes e tudo mais. E aí ela me viu lá, a menina falou assim, você é contadora? Eu falei, sou. Ela falou assim, nossa, a gente está aqui tentando resolver um problema, nossa, é tão chato, a gente teve que parar tudo que a gente estava fazendo lá para poder resolver e tal, o negócio de alvará. Na época, acho que também, na época era exigido alvará das empresas MEI, antes da Lei de Liberdade Econômica. E aí eu peguei, a Adriele falou, já me humilharam, não trabalha comigo. Depois eu vou falar a respeito desse assunto aqui. E aí ela falou assim, nossa, é tão difícil para mim, eu queria que você cuidasse para mim, então, dessa parte, você trabalha com isso? Você atende esse tipo de empresa? Eu falei, não, atendo, tá. E eu fechei com ela, gente, isso foi em 2017, 2018, ela é minha cliente até hoje, tá? E ela permanece, claro, como MEI. Aquela, permitir. Então, ela permanece ali como MEI e ela é minha cliente até hoje, sabe? Então, assim, não vamos fazer essas travas, né? Vamos dar oportunidade também para essas empresas. E ela não me paga um honorário baixinho, não. Ela me paga um honorário normal de empresa MEI, sabe? Não tem essa questão. Que o honorário que eu cobro de MEI, muitas vezes, é o honorário que muitos colegas cobram de empresas ME, Simples Nacional, tá? Então, que a Adriele falou aqui para mim, que não trabalha com MEI porque ela já teve uma situação onde ocorreu uma situação de humilhação. Que eu quero falar para você, Adriele, e também trazer aqui para o pessoal aqui do Google Meet. Eu já tive outros colegas, né, contadores, que, por exemplo, eu divulguei muito a minha forma de captação de clientes lá atrás. Qual que era a minha forma de captação de clientes? Eu entregava cartão de visita nas empresas. Eu entrava na empresa, oi, tudo bem? Sou contadora, eu tenho um escritório de contabilidade aqui perto, posso deixar o meu cartão para você, com você, se caso você precisar de um profissional? Muitas vezes a pessoa era educada, pegava o meu cartão, guardava, não falava nada. Muitas vezes eu tinha a sorte de, nessa abordagem, coincidir da pessoa estar precisando, então, estou precisando de uma ajuda aqui, que eu precisava de emitir uma nota, que a prefeitura veio aqui, eu preciso regularizar isso aqui, que eu não estou conseguindo regularizar, né? E ali eu fui fechando meus primeiros clientes. Só que eu tive um colega que falou assim, Delma, eu não trabalho assim, por quê? Eu entrei numa empresa uma vez, deixei o meu cartão e o empresário rasgou o meu cartão na minha frente. Depois disso, eu nunca mais entreguei cartões para ninguém. E assim, esse fato foi um fato que aconteceu com ele e travou ele completamente de ter essa prática. Claro que hoje a gente tem outras formas de fazer marketing. Não estou querendo dizer que essa é uma forma bacana e que seria a única forma de você divulgar seu trabalho, tá? É a forma que eu fiz lá atrás. Mas ele teve esse fato que aconteceu com ele. Só que esse fato não aconteceu comigo. Claro, pode ser sorte, pode não ser. Mas isso travou ele. E o que eu quero deixar aqui? Não deixe com que esses pontos negativos ou uma situação negativa que ocorra contigo te trave completamente de você continuar. Por quê? Esses desafios e situações ruins vão acontecer em qualquer área, em qualquer profissão. Claro que eu também tenho as minhas frustrações, nas minhas situações, né, no meu trabalho, aqui no escritório, mas eu não posso deixar com que isso trave o meu crescimento, trave
o meu sucesso e me impeça de crescer. Por exemplo, se tivesse acontecido isso comigo lá atrás, é que eu não tive essa experiência específica de alguém me maltratar ali na questão da entrega dos cartões. Mas se eu tivesse, se isso tivesse me barrado, talvez eu não teria continuado a entrega dos cartões, e muitas vezes isso não me traria clientes até hoje. E assim, você entrega cartões, você resolve o problema de um cliente, né? Esse cliente depois vai te indicar para outras pessoas, e ali vai somando. Eu tive muitos clientes que um cliente depois virou 4 clientes, e assim você vai tendo a multiplicação dentro da sua carteira. Só que, claro, para isso você tem que prestar um serviço de qualidade, um serviço com atenção, né? E também, eu falo, né, ali eu sempre, de vez em quando, eu faço o desafio de 21 dias, que eu falo das 16 leis de sucesso, né, de Napoleão Hill, e essa questão de você também ter uma personalidade positiva, uma personalidade, assim, carinhosa com o cliente, uma personalidade agradável, né, atender aquela pessoa bem, né, tratar ali, não estou dizendo assim, educação a gente tem que ter em qualquer situação, mas dar aquela atenção, aquele carinho que o cliente às vezes precisa. Nós, enquanto seres humanos, a gente tem a necessidade de nos sentirmos importante. Então, o cliente, enquanto ser humano, também tem essa necessidade de se sentir importante. E você, prestando um bom atendimento, você fazendo aquele cliente se sentir importante, visto, e tendo o problema dele atendido, você vai conquistar esse cliente, e quando a gente conquista um cliente, a gente não conquista apenas aquele cliente, a gente conquista aquele cliente e as pessoas que ele conhece, porque com certeza, na hora que alguém perguntar sobre um contador, esse cliente vai te indicar para outros colegas, né, e para outras pessoas, muitas vezes da família, e tudo mais. Hoje eu atendo, já atendi lá atrás, hoje eu atendo várias pessoas da mesma família, porque eu fechei um cliente, e esse cliente foi indicando várias pessoas da mesma família, e isso foi se multiplicando. Então, isso também é muito mágico dentro do escritório de contabilidade, dentro desse nosso ramo, porque a carteira, como a gente trabalha com recorrência, a carteira ela vai se multiplicando com o tempo. Então, se você trabalha certinho, se você faz o que tem que ser feito, dificilmente você não vai ter resultado, dificilmente você não vai ter sucesso, tá? Porque é algo crescente. E que negócio que a gente consegue abrir, empreender, que traga esse tipo de resultado, não é mesmo? Deixa eu ver aqui os nossos slides. Então, quais serviços que a gente vai prestar enquanto contadores, né? Enquanto contadores agora formados, com CRC. Vou passar um pouco para vocês como que funciona o escritório de contabilidade enquanto estrutura, né? Como que funciona por dentro, né, do escritório de contabilidade. E o que engloba aquela mensalidade que a gente cobra, né, dos clientes, das empresas de forma mensal, para prestar o serviço, né, contábil. Então, dentro dos serviços de contabilidade, a gente tem o serviço de departamento pessoal. Que a gente faz no departamento pessoal? A gente faz o fechamento e cálculo de folha de pagamento, rescisão e admissão de funcionários, controle de férias, cálculos de 13º, orientações, tá? Muito cuidado com essa questão assim, de orientações às regras trabalhistas. A gente tem que estar muito bem ciente que nós não somos advogados trabalhistas, a gente pode dar algumas orientações. Mas, é claro, questões trabalhistas, o cliente tem que se constar com um advogado trabalhista, tá? A gente pode também fazer mediações, né, nas rescisões de contratos de trabalho, né, muitas vezes ali o cliente, o funcionário tem muitas questões, muitos questionamentos em relação ao cálculo de rescisão, você pode estar fazendo a homologação do contrato de rescisão junto com o empresário, então isso também é um dos serviços que você pode estar oferecendo dentro do seu escritório de contabilidade, dentro do departamento pessoal. Dentro do departamento pessoal, a gente também tem a questão de orientação, tá? Orientação acerca das exigências em relação às exigências lá do E-Social, em relação aos relatórios de segurança do trabalho, né? Dos SSTs, né? A gente pode estar explicando para o cliente a importância, né?
dessa regularização, orientando a respeito de empresas, fazendo parcerias, né, com algumas empresas que prestam esse tipo de serviço para estar orientando o cliente, porque muitas vezes o cliente está muito perdido em todas as situações, né? Então, essa questão de PPRA, PCMSO, né, licenciamentos, que muitas vezes a empresa precisa também em relação à questão do departamento pessoal, questão de segurança do trabalho, né, a gente pode também estar orientando dentro do departamento pessoal, tá? A gente tem o setor de departamento fiscal. O que a gente faz dentro do departamento fiscal? A gente faz escrituração de entradas e saídas de mercadoria, escrituração de serviços tomados, serviços prestados, a apuração dos impostos, a apuração tanto do Simples Nacional quanto as guias federais do lucro presumido, a questão também das apurações perante prefeitura, do ISS, né? Muitas prefeituras trabalham com escriturações específicas, né? Temos o DMS em alguns estados, para a questão da apuração do ISS, também a apuração e emissão de guias de ICMS perante a Secretaria de Fazenda, planejamento tributário, reenquadramento tributário, a empresa, né? A gente conseguir fazer esse acompanhamento da empresa, saber se ela está enquadrada como MEI, se ela está enquadrada como ME, ou se ela está, né, necessitando passar por enquadramento de EPP, e também está ali orientando essa empresa a respeito também do desenquadramento do Simples Nacional e, posteriormente, né, lucro presumido e lucro real. Tem umas pessoas muito me perguntam, Delma, você entende de lucro real? Você entende de lucro real? Não entendo de lucro real, não atendo lucro real. Meu escritório é todo pautado em MEI, Simples Nacional, prestador de serviço e comércio. Também não atendo nenhuma indústria, tá bom? Departamento contábil, tá? Dentro do departamento contábil, o que a gente faz? Conciliação bancária, escrituração, né, contábil, emissão dos relatórios, né, de balancete, diário, razão, encerramento do exercício, entrega da ECD, e agora, né, a gente também tem a REINF, né, com a distribuição de lucros, com a distribuição antecipada de lucros, e registro do livro, né, da contabilidade perante junta comercial. Essas são as atividades que a gente faz dentro do departamento contábil. E nós temos também, dentro do escritório, o departamento de legalização, abertura ou constituição, né, de empresas, que abertura e constituição é a mesma coisa. Alteração de dados, né, endereço, atividade, quadro societário, transformação, né, de natureza jurídica, MEI para limitada, limitada para... Ai, gente... MEI para limitada, porque a gente mais faz é MEI para limitada, né? Antigamente a gente tinha muito a questão do MEI para empresário individual, que a questão de natureza jurídica é a mesma, só muda a tributação, mas antigamente a gente tinha que fazer. Hoje a gente faz muito transformação de MEI para limitada, né? Já pula de um para outro. Antigamente a gente tinha a IRL, né? Hoje em dia não temos mais essa natureza jurídica, né? Encerramentos, distratos, regularização municipal, estadual, tanto também como a questão do licenciamento. Eu conheço alguns colegas que não trabalham com licenciamento, nem estadual, nem municipal. Só que eu presto esse tipo de serviço no escritório, e eu acho importante também você orientar o cliente, ou também realizar esse tipo de serviço, porque é uma forma de você agregar valor ao seu trabalho, e é também uma forma do cliente também, né, ter essa percepção de valor, né, e também não ter toda essa demanda, né, de ter que ir à prefeitura, é um diferencial a mais que você consegue oferecer para o cliente. E, por exemplo, hoje eu trabalho com isso, hoje eu controlo os alvarás aqui dos clientes do escritório, trabalho com a parte de licenciamento de vigilância sanitária, bombeiro, alguns casos que é pertinente e que pode, né, eu faço também a questão do protocolo das licenças ambientais, mas muitas vezes a prefeitura, para algumas atividades, tem que ser, de fato, contratado um engenheiro ambiental. Mas o máximo que eu consigo fazer
eu faço, né, pelos meus clientes aqui do escritório. Um outro tipo de serviço que eu também presto aqui dentro do escritório, que também vejo como diferencial, é a questão da revisão tributária. Muitos pedidos de revisão tributária você pode entrar de forma administrativa, não precisa ser com um advogado tributarista. Então, onde eu consigo ir de forma administrativa, eu vou pelos meus clientes, né? A gente tem, por exemplo, um caso aqui específico de isenção de ICMS para bares e restaurantes. Precisou entrar com o processo, eu entrei de todos os meus clientes aqui, que são enquadrados com bares e restaurantes. E N situações de enquadramento de ICMS, de cobrança de ICMS estadual, que muitas vezes não está sendo cobrado de forma correta, ou muitas vezes tem um benefício fiscal que às vezes o Estado não está repassando para o cliente, a gente entra também. Então, mais um serviço que você pode estar oferecendo diferencial para os seus clientes dentro do escritório contábil. Beleza, então, eu vou deixar agora aqui aberto para quem está aqui no Google Meet, quem está aqui comigo no Instagram, para fazer algumas perguntas. Se vocês quiserem fazer algum comentário, deixar alguma pergunta, pode entrar agora e deixar a sua pergunta. Falei bastante, né? Então, essa foi a nossa primeira aula, nosso aulão de lançamento da assinatura, primeiros passos, né, da contabilidade. Amanhã temos a liberação de mais uma aula, e na quinta-feira, dia 30 de novembro, mais uma aula. Então, se você... Ora, Keila, explica, por favor, como já enquadrar no Simples Nacional sem o certificado do cliente. A Keila falou comigo hoje via direct, e ela falou assim, você faz a inspeção do Simples Nacional mesmo antes de fazer o certificado da empresa? Eu falei, sim. Ela falou assim, como? Tipo assim, com acesso do gov.br do cliente. E aí eu vou explicar, agora ela está me perguntando como é que faz, tá? Porque assim, ó, o certificado digital, ele é uma das formas de você acionar o ECAC, acessar o ECAC, ou o portal do Simples Nacional, certo? Para a gente, após o momento que a gente faz a abertura da empresa, a gente já pode acessar os dados da empresa, tanto dentro do portal do Simples Nacional, como dentro do ECAC. São duas formas que a gente consegue acessar, ECAC e portal do Simples Nacional. E tanto o portal do Simples Nacional, como o ECAC, tem diversas formas de você acessar. Por exemplo, portal do Simples Nacional, você consegue acessar com um código de acesso, que você cria, colocando o CNPJ, o CPF, ou o título de eleitor, ou a declaração de imposto de renda do cliente, você vai gerar um código. Com esse código, você vai entrar lá dentro do portal do Simples Nacional, e uma vez que você está dentro do portal do Simples Nacional, você pode fazer a opção do Simples Nacional da empresa. Essa é uma das formas, pelo portal do Simples Nacional. Claro que a outra forma do portal é certificado digital, mas se você não tem, você pode através de código de acesso. Beleza, eliminamos uma forma. Agora, ECAC, a gente pode acessar o ECAC de 3 formas. Primeiro, código de acesso, você pode fazer também um código de acesso para o ECAC, que é específico, lá vai pedir o CNPJ, CPF, data de nascimento. Aí depois ele vai pedir a declaração de imposto de renda. Mas para você conseguir fazer o código de acesso do ECAC, o cliente tem que ter entregue a declaração de imposto de renda. Senão você não consegue. Essa é uma das formas. A segunda forma é através da gov.br. Por exemplo, a empresa está lá constituída. A gente sempre vai ter um responsável pelo CNPJ, mesmo que seja sociedade. Se a empresa é individual, vai ter uma pessoa responsável pelo CNPJ. Se a empresa tem mais de um sócio, ou se tem 3, 4, 5 sócios, apenas um desses sócios é responsável lá pelo CNPJ. Você consegue verificar isso lá dentro do contrato social da empresa, ou lá naquela consulta do QSA, lá na internet. Por quê? Muitas dessas sociedades, eles nomeiam apenas um sócio administrador. O responsável pelo CNPJ vai ser, né, na maioria das vezes não, em todos os casos, o sócio administrador. O que pode acontecer é a empresa ter mais de um sócio administrador.
Mas, mesmo assim, apenas um deles vai ser o responsável perante o CNPJ. Tá? Você tem o acesso GOV do responsável pelo CNPJ, você vai entrar no ECAC via código do gov.br, dentro do acesso, dentro do gov.br, com acesso do cliente, pessoa física, responsável pelo CNPJ, aí você vai lá em alterar perfil e você consegue alterar de pessoa física para responsável pelo CNPJ tal. Aí você coloca lá o responsável pelo CNPJ, coloca o CNPJ da empresa, você vai logar dentro do ECAC como acesso dentro da empresa. Aí lá você vai dentro de Simples Nacional, opção pelo Simples Nacional, todos esses casos sem precisar de certificado digital da empresa, tá? Então, aquela minha me perguntar como que eu conseguia fazer a opção de Simples Nacional da empresa, recém-aberta, sem antes mesmo de fazer o certificado, e essa é uma das formas que a gente consegue fazer a opção do Simples Nacional, sem precisar de certificado. Claro que dentro da assinatura, né, primeiros passos, você vai ter isso, claro, de forma de tutorial, tá? Aí a gente vai, claro, conforme também for tendo demandas, você pode também mandar a sua demanda lá dentro, tá bom? E espero ver vocês aqui amanhã na aula 2. Isso, é só você. Então, lá dentro do ECAC, tem lá um botãozinho, depois eu posso mandar para você até via direct. Alterar perfil. Lá em alterar perfil, você vai ter 3 opções lá. Responsável pelo CNPJ, procurador do CNPJ, e eu acho que agora não me lembro a terceira opção. São 3 opções. Se você está com o acesso do GOV, do responsável pelo CNPJ, você vai colocar representante do CNPJ, aí você coloca o CNPJ. Aí o login do ECAC ele vai mudar para a pessoa jurídica. E aí você consegue fazer a opção para o Simples Nacional, beleza? Dentro do ECAC. A partir do momento que você acessou o ECAC com gov.br do cliente. Beleza, então, pessoal, vou me despedindo aqui do pessoal do Instagram. Tchau, tchau, até amanhã. E espero vocês aqui amanhã para nossa aula 2 do lançamento da assinatura Primeiros Passos na Contabilidade. Tchau, tchau!